Ô Vera, falando aí nessa imagem do judiciário, tivemos hoje a decisão do STJ de afastar o ministro Marco Buzzi, né, depois de uma segunda acusação de importunação sexual. Ana Carolina Tomé tem as informações para a gente em Brasília. Oi, Ana. Oi, Carol. É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar o ministro Marco Buzzi do cargo hoje de forma unânime. O surgimento de uma nova denúncia de importunação sexual envolvendo o ministro teria sido determinante para esse afastamento e que vai durar pelo menos até o dia 10 de março. Nesta data é quando está prevista uma nova sessão no plenário do Superior Tribunal de Justiça para deliberar sobre as conclusões da comissão de sindicância que apura as denúncias. Isolado no tribunal, após as acusações, Buzzi ainda tentou evitar a reunião no STJ. O advogado dele pediu ao STF o cancelamento, mas o ministro Nunes Marques negou. De acordo com o STJ, o afastamento é temporário e excepcional. Neste período, o ministro ficará impedido de utilizar o gabinete, o veículo oficial e de ter acesso às demais prerrogativas inerentes ao serviço, ao exercício, então, da função. Antes da reunião desta terça, o ministro, lembrando, pediu uma licença de 90 dias e enviou um atestado psiquiátrico. Ele já estava, com esse atestado médico desde o dia 5 de fevereiro, um dia após ter vindo à tona a primeira denúncia feita por uma jovem de 18 anos. O clima no STJ, Carol, é caracterizado como péssimo. Há um constrangimento geral e uma avaliação de que a aposentadoria compulsória pode ser o caminho, então, para sair da crise. Já o ministro segue se defendendo com unhas e dentes, segundo interlocutores. Nesta segunda-feira, ele enviou uma carta aos colegas negando as acusações, dizendo que vai provar a própria inocência. Em nota, a defesa do ministro Marco Buzzi manifestou respeitosa resignação com o afastamento cautelar determinado em sede de sindicância administrativa. Também chamou a medida de desnecessária, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para o tratamento médico. Carol. Obrigada, Ana. E o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, nosso comentarista aqui da CBN, traz no blog dele a informação de que essa altura do novo relato é uma funcionária terceirizada do STJ, né, que já deixou o gabinete do Buzzi, mas ainda está lotada em outra área do tribunal. O nome dela está sendo preservado aí durante as investigações. E o tribunal diz que ela já tinha, inclusive, relatado esse episódio a colegas, o que, na avaliação dos ministros, reforçou a credibilidade do relato e acabou complicando a situação do ministro do STJ. Né? O relato da menina feito ali e corroborado pela família dela e que a gente teve detalhes ali nos últimos dias, já tornava a situação muito difícil, né? Porque era uma família próxima, que tinha um relacionamento pessoal ali bastante grande, pelo que mostram esses relatos, e que disso ele se valeu para, segundo a menina contou depois, importuná-la sexualmente num mergulho no mar, enfim, coisas inadmissíveis. Então, a conduta me parece a única possível, né? Afastar para investigações, embora a gente saiba que sempre tem essas atenuações quando se trata de juízes. Então, você é aposentado compulsoriamente, com vencimentos e etc. Mas é um caso que requer toda a investigação e que não se faça a cortina de fumaça que muitas vezes e por muitas décadas prevaleceu nas altas castas, né, quando se trata de assunto como esse.